Pimenta Pod é um oferecimento de Pessoal Saúde, Real Cestas, Adote um Cidadão, Mercury Hotel, Ibis Budget, Xi Filmes, Dr. Amaury Mendes, Notícias Municipais, Aventuração, Pimenta News Press. Olá, muito boa noite, estamos iniciando mais um Pimenta Pod, onde você sabe que aqui a gente fala de tudo menos da vida dos outros. E sempre trazemos pessoas que podem ajudar você a mudar como pessoa, como cidadão, seja profissionalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. E hoje eu trouxe uma pessoa que tem uma certa importância na minha vida, na vida da minha família, uma pessoa cheia de conhecimento, que esbanja conhecimento e é de uma humildade que eu desconheço em outras pessoas pelo conhecimento que esse moço tem. Átila da Silva. Que prazer recebê-lo aqui em nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Todo meu, Pedro, eu fico muitíssimo agradecido a deferência desse convite, o carinho também é recíproco e quero de coração deixar já o meu abraço, não só a você, toda a equipe e também o pessoal que está assistindo. Entender. Olha só, nós já falamos sobre vários assuntos aqui, turismo, empreendedorismo, saúde, política, transportes, mas eu nunca trouxe alguém para falar sobre Deus. E eu acho que não é uma missão impossível para você, porque você fala muito bem de Deus. Não é? E por que eu trouxe você, Átila? Porque nas minhas andanças como jornalista, na minha caminhada como profissional, eu encontro todos os tipos de pessoa, da mais simples à mais poderosa, digamos assim, em termos de status. E eu vejo algo comum entre essas pessoas: a ausência e a falta de fé em Deus. E eu queria, nesses próximos minutos, conversar um pouco com você a respeito disso. Tanto que eu já tenho uma pergunta aqui que eu fiz questão de anotar, de fazer, para eu não esquecer. Posso mandar a primeira? Manda, vamos lá. Olha só, em tempos onde a rotina nos afasta do espiritual, a rotina do dia a dia, como podemos identificar o papel de Deus em meio às tarefas comuns e aumentar a nossa fé no cotidiano? É difícil? Precisa de ajuda dos universitários? Sem dúvida. Então, é uma excelente pergunta. Falar sobre Deus é um grande desafio sempre, porque as pessoas sempre pressupõem que você o conhece muito bem. Já convivo com Deus na minha vida há pelo menos há 50 anos agora, em que tive um encontro pessoal com Deus, com Cristo. E a partir dali a sua vida muda, porque a perspectiva da vida muda quando você dá o espaço para Deus no seu cotidiano. Você começa a perceber que as suas prioridades vão sendo confrontadas e você vai aprendendo a viver de uma outra forma. Muitas vezes até contrário à sociedade ao seu redor, valores diferentes. Então, os caminhos começam a ter um significado diferente, Pedro. Isso impacta diretamente na sua definição do que significa a sua presença nessa vida, a sua importância nessa vida e o que essa vida significa, não só para você, para a sua família, para as pessoas ao redor. É o que a gente chama de um propósito de Deus. Então, só se encontra com esse propósito quem se abre para ele. Agora, a discussão de Deus tem sido aí cooptada, né, aprisionada em meio às religiões. E um livro que eu aprecio demais, que eu tive esse primeiro contato com Cristo, com Deus, foi a Bíblia.
logo naquele contato já me despertou um desejo enorme de ser capaz de ler a Bíblia na língua em que ela foi escrita, de ter um dia a capacidade de traduzir também a Bíblia, o que realmente aconteceu. Mas por que eu cito isso? Porque comumente as pessoas ligam Deus à religião e a Bíblia como um instrumento religioso. Mas o propósito de Deus no mundo e a Bíblia que ele deixou vai muito além das religiões. Então é algo que o livro deveria sair da barriga da mãe, já com o garotinho sair com a Bíblia debaixo do braço. Ali é um manual do bem viver, onde você se encontra a si mesmo e se encontra com Deus. Sim. Então não é simplesmente uma experiência religiosa, é uma experiência afetiva, é uma experiência pessoal, Pedro. E essa é a grande diferença do Deus da Bíblia com o Deus religioso. Não sei se me alonguei. Não, por favor, continue. As pessoas confundem muito. Então, quando eu converso com um colega na faculdade, quando eu converso com um vizinho, a caixa do supermercado, quando você fala de Deus, isso naturalmente remete a pessoa a esse ambiente religioso. Bom, não é o tema direto do programa hoje, mas hoje em dia, para se falar de Deus, é preciso ser um crítico da religião. Sim. Deus está crítico acima. No sentido construtivo. Sem dúvida. É a abordagem filosófica da crítica, né? Crítica Sim. positiva ou negativa, construtiva ou não, é a pergunta que você faz. Então, Deus confinado dentro de uma religião é o Deus da Bíblia? Não. Sim. Sim, no sentido de que as pessoas entendem que não é que entendem. Se eu estiver errado, você me corrige. Pois não. Eu acho que as pessoas apequenam, falei certo? Sim, sem dúvida. Deus. É isso. E aí se vem no direito de colocar em religião X, Y, Z. Sim, sim. E talvez por conta da complexidade e ao mesmo tempo a facilidade de entender Deus é que cria essas confusões nas pessoas. Okay. A confusão, no meu entendimento, é o princípio da falta de fé, porque uma pessoa confusa não tem fé. Ok. Então, a pergunta que eu te mando em seguida é essa. A confusão que as pessoas se entendem, encontram e veem Deus acaba diminuindo a fé, principalmente quando uma oração, um pedido dessas pessoas não é realizado? Sem dúvida. Porque quando a pessoa busca Deus por meio da religião e não diretamente, ela vai se ver dentro de uma complexidade relacional muito grande, mas que ao mesmo tempo, para mim, é simples. A religião se apropria de Deus. Quando a proposta de Deus era ser um Deus pessoal para todo mundo, para cada ser humano, a religião cria um pedágio, entende? Cria um bloqueio de acesso. Aqueles líderes começam a dizer para as pessoas que só vão encontrar Deus a partir da ministração deles, da influência deles, da porta que eles abrem, seja ela pequena ou seja uma grande denominação. Isso é um erro crasso, porque Jesus veio para as pessoas, não para as instituições. E o que a gente vê hoje no Brasil e no mundo tem prejudicado muito o conhecimento das pessoas, conhecimento pessoal acerca de Deus. Elas conhecem muito sobre os ditames da religião, o que se pode e não se pode fazer, os cultos, programas que ela precisa participar, o dinheiro que ela precisa entregar, e ali, a partir desses subterfúgios, a religião lhe promete um acesso a Deus. Só que esse pessoal
na sua estrutura religiosa, não está dentro do drama das pessoas. Não está no dia a dia na casa. Não está no meio da doença, em que você precisa cuidar da sua esposa doente. Não está no problema do filho que está se perdendo no mundo, seja das drogas, seja da falta de definição de si mesmo. A religião não vai lá, Pedro, porque ela quer que as pessoas venham buscar o que ela quer doar. Isso não tem a ver com Deus. Então eu encontro pessoas assim também. Onde está Deus nisso? Mas na mente das pessoas a confusão que se faz é que ele precisa passar por um caminho que para Deus não existe. Tanto é que Jesus mesmo, ele nunca criou uma instituição religiosa. Uhum. Ele não criou uma denominação. Pelo contrário, ele foi o grande crítico dos religiosos da época, que queriam formatar as pessoas dentro de ditames religiosos que eles mesmos não conseguiam seguir. E aí, onde eu te mando mais uma. Teoria e prática. Como é que a gente diferencia a fé prática e a fé teórica? Excelente, Pedro. Quando você começa a ler a Bíblia, você descobre que alguns conceitos que a gente lança para o mundo dos sentimentos, como a fé, como o amor, na Bíblia são tratados. Eu estou falando de Jesus, Tá. que é o centro gravitacional do entendimento do divino, da fé, do amor e tal. Quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que amor e fé, por exemplo, não são sentimentos, mas são decisões. Decisões que se tomam. Então, quando a gente fala de muita fé ou pouca fé, nós destituímos da Bíblia o significado original do que ela significa. Então, a pessoa pensa que ela tem muita fé quando ela tem uma força interior que ela sente. Sabe aquela coisa? Você indo no estádio ver o seu time, ele chega, hoje eu creio que nós vamos ganhar. Ele está convicto daquilo, e ele diz até, eu tenho fé que isso vai acontecer. É aquela predeterminação natural do ser humano diante de uma grande expectativa. Sim. Mas da fé bíblica, a fé de Cristo, se fala de uma decisão. Então, para a Bíblia não existe fé teórica e prática, apenas no âmbito da religião, em que o líder chama de fé prática se você frequenta, se você aporta recursos, se você o prestigia de alguma forma. Mas no âmbito da Bíblia, a fé sempre é prática. Tanto é que se você buscar Jesus falando de fé, ele nunca vai dar valor ao tamanho, mas o que ela significa. Então ele pegou, por exemplo, a menor semente que existia na época conhecida, a semente de mostarda, uma semente ínfima ali. Se a sua fé for desse tamanho, você vai dizer para esse monte, sai daqui, e ele vai obedecer. Então, o que ele quis fazer é minimizar essa ideia de que fé tem a ver com esse sentimento que se apodera da gente, do qual a gente não tem controle. Tá? Por isso, a fé da religião entra em crise quando você perde o controle. Mas a fé com Cristo, ela é sempre prática. E aí é a maravilha, porque esse tipo de fé, resolve no dia a dia. Chama Cristo para dentro da sua vida. O que é uma diferença muito grande. Total. Muda toda a percepção. Eu já não preciso mais de pastores, rabinos, médiuns, de quem quer que seja, para que faça essa mediação com Deus.
eu posso aqui e agora, individualmente, convocá-lo para dentro da minha realidade. E aí que eu falei da experiência, Pedro. Isso é chave. O religioso busca isso naquele culto, naquela cerimônia, então, onde tudo é preparado para emocionar. Então, nesses anos, agora eu fiz 41 anos em que eu lido dentro da Bíblia, ensinando a Bíblia para as pessoas. Já achei muitas pessoas que participaram de uma cerimônia e dizem, puxa, como eu senti a presença de Deus. Não estou minimizando o sentimento, ainda mais porque somos latinos. Mas eu estou dizendo que a experiência não depende do que eu sinto. Então, eu posso abrir algo íntimo meu? Por favor. Não está gravando, né? Então, Pedro, eu já passei por 3 fases de depressão. Só entende o fundo do poço, a situação delicada do depressivo quem vive. Bom, por isso que na religião é incompatível um estado de doença emocional. Porque Cristo resolve tudo. Compreende? Sim. É o Cristo religioso. Porque existem dentro da Bíblia muitos espaços de silêncio. Muitos espaços de silêncio. Já a religião não, a religião tem resposta para tudo, irmão. E precisa ser na hora. Tem que ser porque agora. é aquilo que conforta a pessoa, é aquilo que vai supostamente mudar a vida da pessoa. Sim. Essas respostas prontas na Bíblia ou nas igrejas são complicadas, não são? Muito, muito. Porque cria uma perspectiva na pessoa que não vai ser resolvida naquela hora. Sem dúvida. E aí, Átila, é onde eu vejo essa maior frustração das pessoas diante do que o mundo tem vivido, né? Eu quero te fazer uma pergunta antes da gente ir para o comercial, porque está muito dentro do que você relatou agora. Como diferenciar a busca por Deus, por quem Ele é, da busca baseada apenas no que Ele pode fazer, especialmente quando sentimos sua ausência ou seu silêncio? Oh, puxa. Eu acho que em toda relação que a gente tem, interpessoal, estou dizendo, pressupõe uma busca por algo. Tá? Eu estou aqui hoje também com uma busca. Que bom estar com meu amigo Pedro, estar com sua audiência, para mim é um grande privilégio, uma alegria no meu coração, então eu vim buscar isso aqui. Tá? Não estou desprovido dessa busca. Então, em relação a Deus, funciona da mesma forma, Pedro. Não há nada errado de você buscar nele respostas. Agora, é preciso que você esteja dentro do ambiente relacional de Deus para que você entenda as respostas que Ele lhe dá. Ou mesmo o silêncio que Ele lhe dá. Quando não lhe dá as respostas. Exatamente. Que também é uma forma de responder. Sim, eu entendo isso. Posso dar um exemplo? Essa semana atendi uma pessoa, é algo que eu amo fazer, aconselhamento com pessoas. E ela justamente estava falando disso. Eu tenho vivido alguns dramas, tenho orado a Deus, eu tenho feito preces, eu tenho buscado, e eu não recebo nada além do silêncio. Rapaz, me veio na mente naquele momento... Justamente o que a gente está conversando aqui, exatamente, né? Me veio uma vivência que eu tive. E você imagina, em 41 anos, quantas vezes eu fui abraçar e consolar pessoas que perderam seus entes queridos. Desde um filho até um pai, a mãe, a esposa, esposo, imagine. Esse eu acho que é o drama de todo mundo. Quando você vai ao encontro do enlutado, o que você diz para ele, Pedro? O que vai consolar o coração daquela pessoa? Então, a formatação, que é muito o que estamos falando a respeito da religião, socialmente também há formatações.
Então você chega lá e diz, meus pêsames, meus sentimentos, o que isso realmente significa e vai fazer de diferença na vida daquela pessoa. É só um formalismo, é só uma formalidade. E a pessoa que sofre, e só quem passou por perdas vai saber do que eu estou falando. Eu já passei por perdas. Com essa vivência, eu entendi que o que as pessoas precisavam era de uma ação em silêncio. De chegar ali para a pessoa, olhá-la nos olhos e lhe dar um abraço, entende? E aquele abraço comunicar o afeto, o sentimento do qual não se fala. Deus faz a mesma coisa quando você tem com Ele, Pedro, um relacionamento pessoal. Quando é um Deus utilitarista, religioso, você pode gritar, clamar, pedir para os seus líderes orarem, fazerem redes de oração, campanhas. E a expectativa da pessoa sempre é buscar alguma coisa que possa dizer a ela que aquilo funcionou. Bom, nas minhas madrugadas depressivas, sozinho, na sala de casa, eu moro em prédio de apartamentos, diversas vezes eu saí na sacada e o único sentimento, Pedro, que vinha no meu coração era o desejo da extinção, o desejo de morte. E olhar para a vida toda sem colorido nenhum. Perdi a vontade. E mais, o que pesava no meu coração, eu perdi o significado que eu tenho para minha família. E se eu não posso ser eu mesmo para minha família, o que eu posso ser? E aí vinha lá do íntimo aquele desejo, talvez se eu pular aqui, vou com certeza falecer, morrer. E é aí que a vivência pessoal com Deus, com Cristo, faz a diferença. Porque se fé fosse um sentimento, Pedro, eu estava perdido, eu não estaria aqui. Sim. Mas por ser uma decisão e pelo conhecimento bíblico que você adquire e a prática desse conhecimento que transforma a sua vida nos detalhes pequenos e até na configuração do propósito de existir, é que me leva a confrontar aquela experiência tão dramática, tão profundamente triste, com tal desprovimento, rapaz, em que você olha para você mesmo e diz, não, eu sou importante porque Deus disse que eu sou importante. Eu estou aqui nesse mundo com um propósito que é maior do que eu mesmo. Eu aprendi que o amor na Bíblia é uma doação. E eu extinguir a minha vida não será uma prova de amor, como eu pressupus no começo da minha fala, da minha experiência, mas vai ser um ato de egoísmo. Não vou tirar minha vida, eu quero, Senhor, entregar o meu coração ao Senhor. O Senhor pode entrar na minha vida agora, extinguir esse sentimento terrível que eu estou tendo agora, mas se também não sumir esse sentimento, eu vou entender que o Senhor está comigo. Bom, em 3 etapas de depressão, vivi muitos momentos assim. Alguns momentos, Pedro, foram marcantes na experiência sobrenatural, que só é possível na genuinidade dessa experiência quando você tem um relacionamento pessoal com Cristo. Não estou falando de religião de novo. É quando você se ajoelha ou está de pé ou deitado e você intercede, você fala do seu coração com Ele.
muitas vezes eu fui acalmado, tranquilizado e transformado no meu sentimento. Mas quando isso não aconteceu, Ele também me deu o instrumento para lidar com a minha dor, entende isso? O que a religião também não faz, Pedro. Não. Porque a religião tem uma proposta de criar semideuses, ou então super-humanos, em que eu sempre vou ter uma atitude positiva diante das experiências da vida. Então não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. Essa dor não significa nada. Quando o próprio Senhor disse que no mundo passaríamos por aflição. Mas esse não é o evangelho que considera o ser humano como humano, simplesmente assim. É o que é vendido hoje. Sem dúvida. Vamos dar uma respirada. Preciso, por favor. Não vai demorar nada. Dá uma olhada aí nos nossos patrocinadores, prestigia os nossos apoiadores e a gente já volta. Eu vou tomar uma água também. Imagine um plano de saúde prático e todo digital, que coloca você como prioridade. Um modelo rápido, sem burocracia e acessível para a sua empresa. Acesse nosso site e saiba mais. Pessoal Saúde, sua saúde do seu jeito. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Estamos voltando do nosso intervalo comercial, batendo um super papo aqui com o pastor Átila da Silva, da Igreja Batista Borda do Campo, que fica aqui em São Bernardo do Campo, pertinho de onde a gente está. E confesso que eu meio que perdi aqui o rumo, porque nós, profissionais da comunicação, somos treinados para não nos emocionarmos. Mas, diante de um discurso desse, como é que você não se emociona ou como é que você não sente? Porque, apesar de termos a necessidade de aprender a trabalhar com isso, nós somos também humanos. Verdade. E eu quero aproveitar o que você disse agora há pouco, que tem muito a ver com essa fase que você passou e principalmente para quem nos ouviu até aqui que possa estar numa situação como essa, encontrar uma resposta. E por isso que eu quero ler exatamente o que está dizendo aqui, ó. Para alguém que sente sua fé enfraquecida ou quase inexistente, quais passos práticos e bíblicos o Senhor recomenda para reconstruir a confiança na soberania e no amor de Deus? Puxa, hein, Pedro? São 3 programas, é isso? A porta de entrada para esse relacionamento pessoal e a resposta à sua pergunta, Pedro,
me vem à mente a introdução que Jesus faz. Ele diz que ele é a porta, você pode entrar e tal, e se você entrar vai ser suprido daquilo que você precisa, segundo a vontade dele. Mas ele diz que se você quer ser meu discípulo, ou seja, ter um relacionamento pessoal comigo, negue-se a si mesmo. E penso que toda a experiência com Deus passa por esse momento de negação pessoal. Eu acho que é muito difícil no contexto que nós estamos vivendo, porque tudo aponta para esse empoderamento. Né? Então você precisa fazer, você precisa ser, você tem que realizar, então são milhares de seguidores, eu preciso aparecer, Bom, para andar com Deus, o caminho é justamente o inverso. Então, quando a pessoa fala de uma fé enfraquecida, ela está falando dela e não de Deus. Sim. A fé do Senhor, de Deus, não muda nunca, né? Bom, então, se eu estou falando de mim, o que eu estou... É aquela história de apequenar Deus, não é? Isso, exato. E a questão do silêncio, né, vai estar relacionado. Sim. Puxa, como é que você se aproximou e tem desenvolvido esse relacionamento com Deus? Conta para mim. Raramente a pessoa passa por uma entrega total. A fé pressupõe isso, Pedro. Para andar com Cristo todos os dias, é preciso que você se entregue a Ele todos os dias. E a entrega não é aquela entrega desconfiada ou manipuladora, ou do sujeito que é motorista também, está sentado no banco do carona, medindo como você está dirigindo. Não, não freie, cuidado aqui, não faça isso. Não, por favor. Com Deus a gente não faz isso. Não negocia. Não negocia, você não diz para Ele o que Ele deve fazer. Você vem para um lugar de obediência. Isso pressupõe a negação de si mesmo. Obediência total e irrestrita. Exatamente. Não estou falando de autoanulação. Sim, eu entendo. Entende? Pelo contrário, com Cristo a sua individualidade é potencializada mesmo. Porque Ele se relaciona com você como você é, dentro da sua realidade. Dentro das suas carências, dentro daquilo que você precisa, como pessoa, em todos os sentidos. E nós somos seres complicados, não é verdade? Então começa por aí. Se você quer se aproximar de Deus e andar com Cristo, é preciso que você converse com Ele. Agora, não é aquela conversa da briga de marido e mulher, em que um quer falar mais alto que o outro, não é? Mas é você dizer, muito obrigado porque eu posso estar com você aqui, Deus, fala comigo. Pronto. E aí, você vê como o silêncio incomoda a gente? O silêncio parece, às vezes, durar uma eternidade. Sem dúvida, Pedro. Eu não quero ficar em silêncio, eu quero falar, eu quero me expressar. Deixe Deus fazer o mesmo. Isso necessita uma atitude de humildade. Sim. Entrega. De entrega. Então, quando eu estou ali, no meu tempo pessoal, e hoje já não, eu separo um tempo pessoal, solitário, com Cristo, mas eu estou falando com Ele o tempo todo. Sim. Estou em conexão com Ele agora aqui, nervoso no podcast, mas cheio de alegria por falar com você e a sua assistência. Então é preciso que você dê esse passo de trazê-lo para dentro do relacionamento. E aí volto à minha fala inicial. Você começa a redefinir as suas prioridades, Pedro. Eu já visitei pessoas em palacetes, gente muito rica, que vivia completamente sem nenhuma paz. Vazia de tudo. Totalmente vazias. Porque essa paz você não compra.
Sim. Ou você experiencia ou não. Mas já entrei em casas de pessoas, por exemplo, no morro, já fui a lugares em que você precisa entrar... Chão de terra chão batido. de terra, Pedro. Lona de barranco como teto, e o cara é Exato. alegre. Puxa, Não é? rapaz, eu estou visualizando a Dona Maria aqui numa visita que fiz. Tinha que entrar abaixado porque o barraco era muito baixo. Isso eu posso falar para você que eu entendo, porque fiz muito isso lá na Vila São Pedro. Puxa, Pedro. Eu, às vezes, Átila, eu até saía de lá diferente de como eu entrava. Porque eu pensava assim, cara, olha isso. Sim. Olha a situação da pessoa, os problemas, as dificuldades de saúde financeira, e aí eu falo, lembro muito da frase de um grande amigo nosso, o Osmar, né? Que era do Louvor da Borda. Ele falava repetidamente nos cultos que nós não passamos de trapo de imundície e que não somos merecedores de nada. Mas ali eu via muito mais atitude e confiança em Deus do que em muitos lugares que as coisas eram mais assim acessíveis. Sim. Alguns fazem uma junção da pobreza, né, a falta de perspectiva com essa experiência. Sim. Mas não é, não. A realidade é que aquelas pessoas aprenderam com a vida a lição da humildade. Mesmo que seja na necessidade. Não é assim, Pedro? Sim. Eu já comi arroz e feijão e ovo frito durante muitas semanas. Você está com o seu filho ali que pergunta, pai, não tem uma carne, não tem... E você, diante daquilo, exerce humildade. Porque se você for orgulhoso, põe tudo a perder, não é verdade? Você vai dar essa lição para o seu filho, dizer, filho, vamos ser agradecidos por aquilo que Deus está nos dando. Mas vamos buscar mais, claro. Papai está trabalhando e tal, nós vamos crescer, tudo bem. Algo que às vezes o rico não vivenciou. Porque ele chama o garçom, ele paga para ser atendido, ele reclama quando isso não acontece, ele percebe? Sim. A lição de humildade nessa classe chega no meio do drama. E foi ali, no meio de dores profundas, que eu encontrei pessoas muito ricas que entenderam a lição número 1 de andar com Cristo. É preciso entregar-se, humilhar-se. Eu tenho essa percepção que você, mas estamos chegando ao fim no nosso programa. Poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre o assunto. Eu aqui já estou fazendo o convite para que você possa voltar numa outra oportunidade. E eu creio que talvez não, se eu creio não tem talvez, né? Tá vendo como jornalista, às vezes, mas é bom que eu perceba as minhas... Muito bom. Né? E já na hora eu corrijo, né? A Camila quase, mas não dei nem tempo para ela. Eu creio que, por conta do que foi falado, do que aconteceu aqui, alguém precisa de uma mensagem de renovação, de força, de esperança. Eu gostaria que você olhasse, qual que é a câmera dele? Essa aqui, ó. Pois não. Para quem viveu o que você viveu e hoje está aqui, por favor. Obrigado pela oportunidade, Pedro. Muito obrigado. A oportunidade, você pode ter certeza que foi nossa. Muito obrigado a você também que está me recebendo aí na sua casa, no escritório, no carro, no celular. O meu desejo não era e não foi impor a minha experiência pessoal a ninguém. Eu só estou narrando algo que durante 50 anos eu tenho vivido com as pessoas. Sejam eles pós-doutores, sejam eles donos de grandes empresas, sejam eles desprovidos.
Gente que tem andado com Cristo é transformada de dentro para fora. Quando você busca uma resposta rápida, utilitarista, você quer apertar os botões divinos, você não vai obter resposta. Se você busca numa religião, embora algumas igrejas possam ser uma orientadora em relação a Deus, você também vai ter dificuldades. Comece do começo. Num próximo programa podíamos falar sobre pessoas que só lendo a Bíblia tiveram esse encontro. Eu incentivo você a isso. Não importa qual seja o drama, o que você passou, o que está passando, a sua perspectiva de futuro, o que você já viveu, se você está em paz, se está alegre, se está muito triste. Quando você se entrega a Cristo, que você abre o seu coração, pede de todo o seu ser, que Ele possa entrar na sua vida e fazer você uma pessoa nova de dentro para fora. Quando você diz que está cansado de tentar dirigir a própria vida e você quer que Ele ajude você a amadurecer como pessoa e entender os caminhos para o bem viver, não só para você, mas também para as pessoas, transformações ocorrerão na sua vida. E arrisco a dizer, Pedro, depois que você fizer essa comunicação com Deus, a sua vida passa naquele momento a ser diferente. Muitas pessoas dizem, depois que eu fiz aquela prece, aquela oração, convidei, uma alegria tomou conta de mim. É verdade. Ou talvez naquele momento não aconteça nada, mas no dia seguinte você vai viver experiências que naturalmente você poderia dizer anteriormente, isso é o acaso, isso... Não, aí você vai começar a perceber a mão de Deus na sua vida. Então deixo o meu abraço, minha alegria por estar aqui e estou à disposição que eu puder ajudar. Átila, quem desejar acompanhar os cultos na borda da Igreja Batista Borda do Campo, como é que faz? Qual que é o site, telefone? Se você for para o YouTube, todas as redes sociais, Igreja Batista Borda do Campo. Basta você ir até lá, digitar, você vai ver a gente. Ou então no nosso site, que é o ibborda.org.br. A gente vai estar lá esperando por você. Pode assistir online ou vai fazer uma visita para a gente. Me procura lá, diz que você assistiu aqui, vai ganhar um abraço extra. Meu também. Não, aqui, meu também. Os cultos são às... Temos 9 horas da manhã no domingo, às 11 horas da manhã no domingo e às 19 horas no domingo também. Legal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi enriquecedor. Obrigado, é uma Pedro. Tremenda bênção. Muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado a você, a toda a equipe. Deixo um grande abraço a você principalmente. E nós vamos ficando por aqui, desejosos de que, de fato, o que foi dito aqui hoje possa impactar na sua vida ou, no mínimo, fazer você repensar valores, situações de que você não está sozinho, porque Deus responde. É verdade. Um forte abraço e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.